Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, leitura do verso 1 até o verso de número 4. Hebreus capítulo 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra da salvação: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento nós nos apresentamos humildemente diante da Tua santa e rica presença. Ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Nós também agradecemos por essa oportunidade de abrir o Teu livro sagrado. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos preservado nesse período de pandemia, assim como os nossos familiares. Te pedimos assim que o Senhor continue nos amparando, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor visite todos aqueles que trabalham em diversas instâncias, como na saúde, quanto também, ó Deus, assim no governo, nesse momento delicado que enfrentamos. Rogamos também que o Senhor conforte aqueles que estão enlutados, sobre sabedoria aos concílios, que agora já vem tomando decisões para o retorno, ainda que lentamente, dos trabalhos eclesiásticos, mas que em tudo a Tua providência continue nos amparando. Fica conosco e perdoe os nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, muitos têm se perguntado, em meio a essa pandemia, como nós podemos enxergar a soberania de Deus. E a soberania de Deus precisa ser compreendida da mesma maneira. Deus, Ele continua administrando todas as coisas para a glória do seu próprio nome. É bem verdade que quando nós enxergamos situações como a que vivemos, onde muitas pessoas estão morrendo, onde muitas pessoas estão de luto, onde famílias choram, muitas não têm nem o privilégio, se é que nós podemos usar a palavra privilégio nessa situação, de ter um sepultamento digno, com um velório, velando ali pelo corpo do seu familiar, porque muitas vezes isso tem sido impedido. Em algumas circunstâncias, nem os parentes mais próximos têm contemplado ainda que por uma última vez o corpo do seu ente querido. Mas Deus continua governando todas as coisas em meio a essa situação. Deus continua mostrando-se como Ele é, soberano, santo. E isso também é uma manifestação da sua santidade, da sua justiça. Deus é justo e por isso Ele se manifesta por meio da sua santidade também no meio das tragédias. Não que essa tragédia seja algo que foi promovido por Deus no que faz Ele se tornar o autor do mal, de maneira nenhuma. Quando as Escrituras diz que Deus cria todas as coisas, Ele faz tanto a claridade como a escuridão, o sol e as trevas. Nós precisamos compreender, quando Isaías trata disso, é que Deus é aquele que pune o mal. Aquele texto ali de Isaías está associado à ida do povo para o cativeiro e depois o seu retorno. Foi Deus que mandou o povo, por meio do imperador Nabucodonosor, no dia que o Império Babilônico reinava sobre o mundo, e depois quando o Império Medo-Persa reinava, já após a geração de Nabucodonosor e mais de alguns governantes terem caído por meio do Império Persa, Ciro libertou o povo obedecendo à voz de Deus. Queridos, então o que nós precisamos considerar em meio a toda essa situação é a seguinte pergunta: como isso pode contribuir para o nosso bem? Como isso pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, como as Escrituras nos ensinam em Romanos? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é bastante interessante quando o autor inspirado, nós não sabemos quem é, apesar que nós sabemos que o autor primário aqui das Escrituras não é diferente no livro dos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, é o Santo Espírito do Senhor. Observe o que a palavra de Deus vai nos apresentar no verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Observe que Cristo Jesus aqui ele é chamado por diversos títulos, mas antes o autor aos Hebreus diz, por isso, santos irmãos. Ele parte do pressuposto que ele está escrevendo para judeus convertidos da diáspora, pessoas que realmente são regeneradas, que foram transformadas pela graça, assim como eu e você, e ele diz, santos irmãos. Essa expressão é muito importante, santos. Quando a Escritura fala de santidade, ela apresenta isso de duas perspectivas. Você já está acostumado a ouvir a expressão que a santidade ela é progressiva, ou seja, a santidade ela começa no momento da nossa regeneração e ela vai até a glorificação, quando nós seremos semelhantes a Cristo, tanto no que diz respeito ao nosso corpo, quanto também à nossa alma. Seremos semelhantes a Cristo, óbvio, quanto à sua humanidade. Ele é 100% Deus e 100% homem. Agora, a Escritura também apresenta a santidade de uma outra perspectiva, que é a chamada santificação eficaz. O que seria essa santificação eficaz? Nós somos considerados santos, ou nós fomos feitos santos através do sacrifício de Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição. Por isso, quando a Escritura diz, sede santos porque eu sou santo, e o apóstolo Pedro fala isso na primeira carta, capítulo 2, versos 9 e 10, citando o livro de Levítico, é porque a igreja agora respira, transparece santidade. Como que nós respiramos? Como que nós transmitimos santidades? Olhando firmemente para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, se comportando como Ele. Então aqui, quando o texto nos chama de santos irmãos e apresenta já a pessoa de Cristo, é nessa santa perspectiva. Olha o que o texto sagrado depois vai dizer, que participais da vocação celestial. Vocação celestial. O que seria isso? Essa vocação celestial. Nós não estamos ainda no céu, nós ainda não estamos no estado eterno, no novo céu e na nova terra, mas nós já participamos da vocação celestial. Em que sentido? No sentido que, como a igreja triunfante está no céu, já glorificando a Deus, já cultuando ao Senhor, nós já estamos, desde a nossa regeneração, chamados a cultuar a Deus. E aí uma pergunta interessante é, será que nós cultuamos ao Senhor nas dificuldades? É muito fácil cultuar quando tudo vai bem, quando os nossos filhos estão com saúde, quando o nosso cônjuge está em paz, mas em períodos como o que nós estamos vivendo, nós somos mais desafiados, às vezes até pelo próprio coração, porque o nosso coração ainda é corrupto, ele é enganoso, mas a Escritura nos chama a confiarmos plenamente em Jesus Cristo, pois fazemos parte, por causa dele, dessa vocação celestial e estaremos para sempre na sua presença. Parte B. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Então, Cristo é chamado a ser considerado atentamente. Essa expressão atentamente diz que nós precisamos dar a ele toda a atenção. E aí Jesus é chamado de apóstolo. Em todo o Novo Testamento, essa é a única ocasião onde Cristo é chamado de apóstolo. Nós bem sabemos que o número dos apóstolos são 13. Nós tivemos 11 discípulos separados pelo Senhor Jesus Cristo. Matias vai substituir a Judas Iscariotes, que nunca foi apóstolo, ele foi discípulo, não apóstolo, lá no capítulo 1 do livro de Atos. E depois nós temos o apóstolo Paulo, chamado no capítulo 9 de Atos, que na primeira carta aos Coríntios vai dizer que ele foi um apóstolo nascido fora do tempo. Por que Jesus Cristo aqui é chamado de apóstolo? O significado de apóstolo é enviado, e é enviado por Cristo. Por isso nós não acreditamos e nós não podemos de maneira nenhuma defender a existência de apóstolos hoje ainda, porque os apóstolos foram comissionados, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. John MacArthur, em um dos seus livros, diz, apóstolo bom é apóstolo morto. Observe então que Jesus Cristo é chamado de apóstolo porque ele também foi enviado. Assim como ele enviou os seus apóstolos, ele foi enviado pelo Pai para pregar o Evangelho, mas mais do que pregar o Evangelho, mais do que fazer milagres, mais do que ser circuncidado, batizado, ele foi chamado por Deus para morrer na cruz em prol da nossa salvação.
Por isso ele é chamado sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo sacerdote era o sacerdote mais velho, você sabe, que entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, no dia da expiação, e ali ele oferecia sacrifício em prol do povo. Mas ele é chamado de sumo sacerdote da nossa confissão. Qual é a confissão da igreja? Qual é a confissão do cristão? Jesus Cristo. Paulo diz que ele não pregaria outra coisa que não Cristo crucificado. Essa é a mensagem da igreja. Agora observe o verso 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O qual é fiel àquele que o constituiu. Observe como aqui a Escritura nos chama ao chamamento da missão do Filho. E essa constituição foi o Pai mesmo que operou. E aí nós temos um paralelo com o Antigo Testamento, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Essa expressão casa na língua original grega, ela é muito forte porque a casa aqui está associada não ao tabernáculo propriamente que Moisés viveu nos seus dias, mas a casa aqui está associada a todo o conteúdo da lei de Deus, a tudo aquilo que Deus revelou por meio de Moisés e que ele registrou, que nós temos lá nos primeiros 5 livros, Gênesis até Deuteronômio. Então Moisés era fiel a toda a lei de Deus. Então Moisés não pecou, então Moisés era diferente de mim e de você, em absoluto. Quando o texto diz que ele era fiel em toda a casa de Deus, o texto está querendo dizer que ele guardava no coração a lei, que ele prezava pela lei, que ele amava a lei, que ele observava a lei, que ele via nela a maneira de agradar ao Senhor. Então ele era um tipo de Cristo por muitos aspectos, mas Moisés também foi um tipo de Cristo, não porque ele foi apenas o principal dos apóstolos, no que diz respeito ao chamamento do Antigo Testamento. E nós sabemos que no Antigo Testamento nós não temos apóstolos, no Antigo Testamento nós temos profetas. Esse é o fundamento da igreja, a pregação dos profetas e dos apóstolos. Mas nessa figura que o apóstolo faz no Novo Testamento, Moisés era um profeta, ele era um enviado de Deus. E observe então aqui que coisa interessante, quando a Escritura diz que ele era fiel em toda a casa de Deus, ele guardava a lei, ele buscava cumprir a palavra do Senhor. E aí a minha pergunta é, como você tem olhado para as Escrituras, como você tem buscado guardar a palavra de Deus? Não apenas nesse período de pandemia, mas em toda a sua vida. Queridos, coisa séria é quando nós recebemos elogios verdadeiros. Nem todos os homens e mulheres estão preparados para o elogio, porque o nosso coração é corrupto, porque o nosso coração pode se vangloriar. Mas mais sério ainda é quando nós recebemos elogio de Deus. Moisés aqui é chamado como alguém que guardava toda a lei do Senhor, porque ele representava, porque ele tipificava a Cristo. Queridos, dentro da estrutura trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, será o que Deus tem dito da sua igreja? Será o que Deus diz do seu conselho? Será o que Deus diz sobre a sua junta diaconal? Será o que Deus diz da sua família? Será o que Deus diz do seu casamento? Será o que Deus diz de você? Queridos, isso só pode ser compreendido de uma maneira: como eu sou fiel em toda a casa de Deus, ou como eu sou vacilante no guardar a lei de Deus. Como você tem encarado as Escrituras, a palavra do Senhor? Queridos, não há dúvida que a igreja é a casa de Deus. A dúvida é se nós somos fiéis ou não em toda a casa do Senhor. Verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então aqui nós temos a supremacia de Cristo no início do verso 3, se comparado a Moisés. Ele é digno de maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Essa linguagem é extraordinária. Quem estabeleceu a lei? Deus. Ele é o dono da casa. Por isso a lei do Senhor, as Escrituras, ela é a casa do Senhor. E aí o texto diz que ela é muito importante, mas ainda é muito mais importante quem a estabeleceu. E quem estabeleceu a lei como manual da minha vida e da sua vida é Deus.
Queridos, quando Josafá enfrentava uma situação tão delicada ali no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, quando muitos vinham contra ele nos seus exércitos e ele não sabia o que fazer, ele clama ao Senhor e diz: os nossos olhos estão fitos no Senhor. Ele reconhece que não tinha o que fazer, mas ele sabia que Deus poderia livrá-lo, porque Josafá guardava os mandamentos, ele era fiel na casa de Deus, ele era fiel às leis e ele sabia quem era Deus. Queridos, mas Jesus Cristo é muito maior do que Moisés. A nossa confissão de fé, no capítulo de número 8, trata sobre Cristo, o mediador. E no primeiro parágrafo, a nossa confissão, escrita pelos puritanos, diz: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser a sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Observe que começa o texto dizendo que aprove a Deus escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei. Observe que aqui ele é chamado como Salvador da igreja e ele também é chamado como profeta, que é nessa perspectiva aqui que o texto se enquadra da Epístola aos Hebreus. Verso 3, mais uma vez: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Verso 4: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, o Deus que estabeleceu todas as coisas, o Deus que decretou todas as coisas, como os nossos pais puritanos escreveram na confissão de fé, determinou que Cristo iria me governar, te governar, pois Deus é soberano. Então, a minha pergunta inicial: como enxergarmos a soberania de Deus em meio à pandemia do Covid-19, tem a resposta: Cristo continua governando. Ele assentou-se no alto e sublime trono e ele tem o governo sobre todas as coisas. Você é fiel em toda a casa de Deus? Se você quer ser um bom familiar, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, se você quer ser um bom cristão, um bom profissional, você precisa se lembrar: quem estabeleceu a lei? Deus. E quem foi fiel em todas as coisas? Cristo. É olhando para Cristo que nós podemos, como Paulo, dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Deus nos guarde nesse período difícil que o mundo enfrenta, mas que você se lembre: você é chamado em todas as circunstâncias a ser um bom e santo imitador de Cristo, como alguém que foi chamado a participar da vocação celestial. Que Cristo Jesus, o verdadeiro apóstolo das nossas almas, te proteja e te ampare. Abraços.